Olá, marhaban, assalamu alaikum, sabah al-khair. Tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um Momento Leitura. Estou aqui com este texto. Herbert Marcuse, Anticapitalismo e Emancipação. Já estou aqui na página 9, né? Desde o início de sua carreira filosófica, Marcuse teve uma preocupação central: construir uma filosofia política voltada para a emancipação humana, ou seja, longe da filosofia acadêmica, unicamente entregue a seus próprios problemas internos e longe da força das coisas. Numa entrevista, ao final da vida, interrogado a respeito de por que escolhera essa carreira, Marcuse responde que queria ser filósofo no sentido hoje quase inconcebível, quer dizer, alguém que, com base no que aprendeu e na sua experiência, possa realmente entender, descobrir e transformar a realidade em que vive. Uma definição consideravelmente política da filosofia que, contudo, remonta a ninguém menos que Platão. Assalamu alaikum, eu sou Brisa Sócio e esse é um vídeo, um momento leitura. Ok? Interage, deixe seu comentário. Marcuse, de fato, foi o único filósofo da escola de Frankfurt que, mesmo sem ter militância política em sentido estrito, sempre permaneceu um teórico da revolução. Desde o início, sua obra gira em torno de um problema: a necessidade de transformação radical da sociedade capitalista. Da necessidade de transformação radical da sociedade capitalista. Foi a derrota da Revolução Alemã que o sensibilizou para a política, como ele mesmo reconhece em várias entrevistas dadas ao longo da vida. Marcuse tem uma necessidade premente de entender por que uma revolução que parecia na ordem do dia acaba derrotada e as antigas classes dominantes retornam fortalecidas. Com esse objetivo, começa a ler Marx, mas um Marx filtrado pelo Lukács de História e Consciência de Classe e o Korsch de Marxismo e Filosofia, livros críticos do marxismo economicista dos partidos operários oficiais. Continuando, se perguntássemos a Marcuse qual texto que fez sua cabeça, ele responderia sem titubear: os manuscritos econômicos filosóficos do jovem Marx, que, publicados em 1932, receberam de sua parte um comentário detalhado e cujas ideias o acompanharam durante a vida inteira. O comunismo a que Marx se referia nos manuscritos não significava apenas a transformação radical das bases materiais da sociedade, mas também a emancipação completa do ser humano, o que, na interpretação de Marcuse, representava a emancipação dos sentidos e a transformação radical da consciência e do inconsciente. Em outras palavras, para Marcuse, os manuscritos anunciavam, em termos políticos, o que mais tarde Freud viria a fazer em termos psicológicos. E foi exatamente para a dimensão da subjetividade negligenciada pelo marxismo dos partidos políticos que Marcuse se voltou depois da Segunda Guerra Mundial, pois via na situação daquela época uma repetição da história. Novamente, a revolução havia sido derrotada. Nos Estados Unidos explodiram o macartismo, né? Mercantismo, macartismo.
macartismo e a Guerra Fria. E a União Soviética, por seu lado, não representava nenhuma alternativa emancipadora. Nesse contexto, Marcuse passou a estudar Freud sistematicamente, pois, sem sabermos como funciona a subjetividade humana, a luta política seria ineficaz. Foi a partir daí que compreendeu que, sem uma transformação radical da consciência e do inconsciente, das necessidades e aspirações humanas, as revoluções estariam para sempre votadas ao fracasso. Aqui se juntavam o jovem Marx e a psicanálise freudiana, tal como ele a interpretou. Em resumo, Marcuse procura renovar o marxismo e alarga o campo de suas preocupações ao teorizar sobre a dimensão subjetiva da vida humana vinculada à mudança social. Nesse sentido, podemos dizer que, diferentemente de Adorno e Horkheimer, que a partir dos anos 40 se dedicaram à crítica da cultura desvinculada da política radical, Marcuse levou adiante o projeto da teoria crítica dos anos 30, unir filosofia, teoria social e política revolucionária. A preocupação política é muito clara. Por exemplo, nos textos dos anos 40, produzidos na época em que trabalhava para o governo americano, o que leva a relativizar e a interpretação corriqueira sobre a teoria crítica dos anos 40, segundo a qual esta teria ficado resignada à contemplação, abandonando a unidade entre teoria e prática. No caso de Marcuse, essa interpretação não se sustenta, pois, juntamente a procura de vínculo com a prática é o fio condutor do seu pensamento. Vamos ver a nota de rodapé aqui. Herbert Marcuse escreveu Tecnologia, Guerra e Fascismo, que é publicado pela editora Unesp, em 1999. Para Marcuse, a busca da unidade entre teoria e prática gera, no plano individual, uma exigência moral de coerência entre o pessoal e o político, duas esferas que entende como inseparáveis. É o que vemos, por exemplo, na correspondência com Heidegger, de 47 e 48, quando ele exige de seu antigo professor uma retratação que Heidegger se recusa a fazer, em virtude de seu apoio ao nazismo. Escreve Marcuse: eu e muitíssimos outros o admiramos como filósofo e pretendemos muitíssimo aprendemos muitíssimo com o Senhor. Ele falando isso para o Heidegger, mas não podemos separar Heidegger, o filósofo, e Heidegger, o homem. Essa separação contradiz sua própria filosofia. Nesse momento, Marcuse tem dificuldade de aceitar a ideia de que um ser é tempo, obra que tanto admirava e que tanto o havia influenciado, já se anunciava de alguma forma a possibilidade de adesão ao nazismo. Mais tarde reconhece numa entrevista de 77, vejo agora nessa filosofia expost uma fortíssima desvalorização da vida, uma depreciação da alegria, da sensibilidade, da satisfação. Devemos ter sentido isso na época, mas só ficou claro depois que a associação de Heidegger com o nazismo se tornou conhecida. Heidegger's Politics, an interview with Herbert Marcuse by Frederick Olafsson, Graduate Faculty Philosophy Journal, volume 6, número 1, Winter, 77, página 33. Então, estou aqui, ó, na page
página 10 ainda. Vamos avançar mais um pouquinho. Procurarei apresentar essa ideia expondo em grandes traços qual é a sua análise do capitalismo tardio. Que ideia, gente? No caso de Marcuse, essa interpretação não se sustenta, que é relativizar a interpretação sobre a teoria crítica nos anos 40, segundo a qual essa teria ficado resignada à contemplação, abandonando a unidade entre teoria e prática. Então, a Isabel Loureiro, ela apresenta essa ideia, expondo em grandes traços qual é a sua análise do capitalismo tardio, sociedade industrial avançada, na sua terminologia, e que seria, no seu entender, uma sociedade emancipada, ou seja, socialista. Para isso, vou me deter basicamente em Eros e civilização e lembrar sempre que necessário passagens dos artigos e entrevistas publicados em A Grande Recusa Hoje, que retomam de maneira explícita ideias que começaram a germinar nos anos 50, a Grande Recusa. Então ficamos aqui na página 11 do texto de Bel Loureiro, certo? E vamos ver depois a análise deste texto Eros, tá? Eros, cadê? Então veja que ele coloca um personagem da mitologia, tá? Da mitologia grega, tá bom? Da mitologia grega. Eros, quem que é Eros? E civilização. Vamos ver depois no próximo vídeo. Momento leitura. Wassalamu alaikum e até o próximo vídeo. Deixe meu like, deixe seu comentário e vamos lá. Wassalamu alaikum. Bye.